O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, está no ar mais um TV Câmara. Veja agora na íntegra a sessão do dia 24 de fevereiro de 2011. Senhores, muito boa noite a todos. Sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta 8ª reunião da 5ª sessão ordinária. Gostaria de convidar para compor os nossos trabalhos os secretários municipais que foram convidados para esta sessão. Secretário vereador licenciado, secretário de Educação do município de Nova Friburgo, vereador Marcelo Verli. Só eles. Ex-vereadora e secretária de Saúde do município de Nova Friburgo, doutora Jamila Calil. E nosso secretário municipal de assistência social, Carlos Antônio Maduro. Gostaria de registrar a presença da doutora Simone Gomes de Souza, promotora de justiça da família, e também agradecer a presença e registrar que nós estamos recebendo a visita da turma do 9º ano do Educandário Miosotis aqui na Nova Friburgo. Muito obrigado à presença de todas e de todos. Senhores vereadores, dando sequência aos trabalhos já iniciados na outra sessão, com uma convocação dos secretários municipais para aqui fazerem um balanço, né, de todo o trabalho que tem sido feito pelas suas pastas, pelas secretarias, e também todo o planejamento futuro com relação a toda a catástrofe que aconteceu em Nova Friburgo no dia 11 para 12 de janeiro. Nós recebemos aqui com muita honra, gostaria de agradecer ao pronto atendimento da doutora Jamila, do vereador Marcelo, nosso querido Maduro. E até em tempo recorde, nós votamos na semana passada, e eles já se propuseram aí, em tempo recorde, né, a estarem aqui prestando os esclarecimentos, né, e tomara que todos eles sejam elucidados nesta noite. Mais uma vez, agradecer a compreensão de todos, e a participação ela é possível, desde que seja através de um vereador. Então, as pessoas podem fazer perguntas, mas eu solicito que faça através de um vereador. Né? Nós vamos, assim como foi feito na primeira sessão, vamos abrir um tempo de até 30 minutos para cada secretário fazer esse balanço e falar até de projetos futuros, e logo após iniciaremos a participação dos vereadores. Né? Não sei se quem quer começar, fiquem à vontade. Maduro? Começar pelo nosso secretário de Assistência Social e Trabalho, Maduro. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar respeitosamente o nosso presidente, Sérgio Xavier, ao qual eu tenho muito respeito. Cumprimentando o nosso presidente, eu cumprimento todos os nossos vereadores, todos os secretários municipais, autoridades aqui presentes, e os nossos convidados. A Secretaria de Assistência Social, ela tem um objetivo de tentar, nesse momento, esclarecer as ações executadas em virtude da catástrofe desde o dia 11 de janeiro de 2011. Em primeiro lugar, eu apresento um material a todos os vereadores e passo a mão do nosso presidente uma cópia desse material e solicito, se possível, que esse material fique disponível para toda a população
poder consultar, poder avaliar, poder verificar as ações que a Secretaria de Assistência do município vem realizando em prol da população de Nova Friburgo. Preparei também um vídeo para que a gente pudesse passar e as pessoas pudessem acompanhar o nosso trabalho. Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, Secretaria de Assistência, Desenvolvimento Social e Trabalho, esclarecimento sobre ações executadas em virtude à catástrofe de 11 de janeiro de 2011. Prefeito, Demeval Barbosa Moreira Neto, secretário Carlos Antônio Maduro. Próximo. Um forte temporal atingiu a região serrana do estado do Rio de Janeiro entre a noite de 11 de janeiro e a manhã do dia seguinte. Choveu em 24 horas, o esperado para o mês inteiro. O resultado foi a maior tragédia climática registrada no país, segundo especialistas de várias áreas. Deslizamentos de terra e enchentes mataram mais de 420 pessoas em nosso município. Cerca de 30 mil sobreviventes ficaram desalojados ou desabrigados nos municípios de Teresópolis, Petrópolis e Nova Friburgo. Escolas, ginásios, igrejas viraram abrigos. Hospitais ficaram cheios de feridos logo na primeira semana. A vida na cidade se tornou muito difícil. Muitas ruas ficaram cobertas de lama, faltou luz em muitos bairros, os telefones não funcionavam direito e o abastecimento de água foi interrompido. A tragédia em Nova Friburgo atingiu até mesmo os homens do Corpo de Bombeiro, que, em atendimento a um chamado, uma encoste desabou. O carro de resgate ficou embaixo de terra e entulho. No momento do deslizamento, 3 bombeiros morreram. Em virtude dos acontecimentos ocorridos em nossa cidade, no dia 11 de janeiro de 2011, a Secretaria de Assistência, Desenvolvimento Social e Trabalho executou uma série de ações emergenciais a fim de amenizar os transtornos causados aos cidadãos dessa cidade. Essa apresentação tem por finalidade esclarecer de forma cronológica todos os passos tomados pela Secretaria desde o dia 11 de janeiro até a presente data. Próximo. Bom, no dia 11 de janeiro, por decorrência das fortes chuvas que atingiram a cidade, um prédio de 5 pavimentos desabou no bairro de Olaria. Prontamente, a Secretaria de Assistência Social providenciou o alojamento de 4 famílias que foram desalojadas por conta do acidente. Essas foram incluídas no aluguel social do município, o então antigo aluguel social já existente no município, e imediatamente toda a minha equipe técnica fez o cadastramento e fez a inclusão dessas famílias a esse aluguel. Próximo. Aí nós temos uma imagem do desabamento no bairro de Olaria. Próximo. Sem acesso à maioria dos bairros por conta das obstruções das estradas e inundações, foi iniciado, de acordo com as nossas possibilidades, o cadastramento das famílias afetadas pelos danos causados pelos deslizamentos e inundações. Nesse item é muito importante a gente frisar que nós não estamos falando aqui de aluguel social, nós estamos falando de cadastramento de aluguel social. Tá? A Secretaria de Assistência Social, ela trabalha com a política pública de assistência social. Tá? Um dos nossos mecanismos, um dos nossos trabalhos, é a articulação dos técnicos sociais, assistentes sociais, psicólogos, está em campo, tá? Atendendo todos os indivíduos, as famílias que ali necessitam do primeiro atendimento no âmbito da Secretaria de Assistência Social. Todo o contingente da Secretaria de Assistência Social foi acionado. Férias foram canceladas, a carga horária aumentada e os cargos de confiança passaram a estar disponíveis de acordo com as nossas demandas. Nesse momento, logo em seguida, foi criada a conta SOS Nova Friburgo, conta corrente 12.000, dígito 3, Banco do Brasil, e estabelecendo um ponto de recolhimento de donativos na Ipu. Considerando ser um ponto estratégico por estar localizado na entrada da cidade, visando ser um facilitador de acesso logístico dos suprimentos doados ao município, um espaço seguro, amplo para a coleta de grande volume e central para a distribuição de donativos, a pontos pré-definidos nos quais atenderiam as demandas previstas. Nós temos aí imagens, né, do desastre climático. Próximo.
Aqui nós temos a ação de voluntário, que nos ajudou muito na nossa atividade, na Fábrica Ipu, caminhões da Marinha. Identificamos, logo no primeiro momento, tá, doações Fábrica Ipu, mercadorias sendo carregadas. Próximo. As saídas da mercadoria, uma força-tarefa, inclusive Marinha e Exército. Próximo. Tivemos um cuidado, e temos esse cuidado, de estar identificando todos os produtos em locais que tenham segurança. Vocês podem observar que existe até uma parte de madeira, para não ficar diretamente no chão, com prazos de validade. Aí nós temos caixas de leite com validade de maio de 2011. Próximo. 13 de janeiro. O acesso aos bairros estavam impraticáveis. Levar ajuda aos desabrigados e feridos só foi possível pelo ar ou então com veículos preparados para tais circunstâncias. Com a força-tarefa da Marinha, a Secretaria de Assistência Social conseguiu alcançar os bairros mais afetados e isolados, como Floresta, Campo do Coelho, Córrego Dantas e outros. Nesse momento, nós chegamos a um número de 79 unidades de abrigo, atendendo 949 famílias. Esses 79 abrigos, nós consideramos abrigos oficiais. Por favor, próximo. Aqui nós temos uma imagem da localidade de Prainha. Próximo. Aqui nós temos a força da Marinha levando suprimentos, tá, à comunidade. Esses locais, só com esses veículos que nós conseguimos chegar. Próximo. Pontos de referência de entrega, equipes da Marinha ajudando a fazer estrada. Essa foto é até interessante, porque existia uma pequena estrada e nós conseguimos passar nessa estrada. Ao passar essa estrada, houve um pequeno deslizamento e nós ficamos praticamente ilhados. E aí, nós, com o apoio da Marinha, com o apoio dos voluntários, nós montamos uma estrada para poder retornar, tá, à Secretaria de Assistência Social com segurança e com aquele objetivo de levar à população os suprimentos necessários, levar a acolhida da assistência social, do município. Isso tudo um trabalho muito responsável, muito difícil, em campo, até mesmo não sabendo as dificuldades que nós encontraríamos pela frente. Por gentileza, o próximo. Nós temos na Fábrica Ipu, nós implantamos um sistema informatizado para poder registrar todas as entradas oficiais de mercadorias. Essa entrada nós temos a data que está chegando, o número da nota fiscal, o nome do doador, quando identificado, claro, tipo de carga, a unidade, em alguns casos, a nota fiscal com o preço unitário e o peso total dessas mercadorias. Nós temos esse sistema informatizado, essa planilha, nós, logo no primeiro momento, disponibilizamos à Secretaria de Comunicação do município para que houvesse transparência das mercadorias que estão recebendo na Fábrica Ipu e fizemos, junto com essa planilha, uma planilha de saída de mercadorias. Tá? Essa planilha consta o local que ela está indo, se é uma pessoa, se é uma equipe de voluntários no primeiro momento que está levando, se é a própria Marinha que está levando, qual é o tipo de suprimento que está levando e para onde está levando. Próximo, por gentileza. Dia 17 de janeiro, iniciou o trabalho de identificação dos abrigos. Composição familiar, equipes de trabalho, coordenadores, contatos, gerando a planilha com as informações, objetivando a identificação dos abrigos, a sua composição e os locais de encaminhamento de suprimentos recebidos através de doações oriundos da Fábrica Ipu. Esses abrigos passaram a receber suprimento para atendimentos a demandas e distribuição às comunidades que ali estavam próximos dos abrigos. É interessante ressaltar que todo esse trabalho, tá, ele aconteceu em conjunto. Foi muito importante a parceria da Secretaria de Estado, da nossa Secretaria, de outras secretarias, a exemplo, a Secretaria de Educação, que aqui está presente o nosso secretário Marcelo Verli, que foi um parceiro, nossa secretária de Saúde,
tivemos inúmeras ONGs ajudando nesse trabalho de identificação dos abrigos, até porque nós estamos falando, nesse momento, em 79 abrigos espalhados em toda a cidade, em locais de difícil acessibilidade, em locais que apenas a Secretaria não teria condições, tá? Por máximo que nós quiséssemos fazer, nós não conseguiríamos identificar esses números. E houve uma parceria na composição, e aí, por gentileza, o próximo, houve uma parceria em equipes de trabalho de mapeamento, de coordenação dos espaços, nas suas comunidades que foram montados abrigos, os coordenadores eram pessoas, muito deles, ali residentes no local, que já conhecia a sua família. Então, a gente também procurou ter o cuidado de mostrar que aquela família que ali estava abrigada, tinham pessoas coordenando aquele espaço, pessoas da sua comunidade, pessoas que eles confiam, pessoas que também iriam contribuir nesse momento de tão dificuldade. A exemplo, nós temos aqui a planilha que nós montamos, temos o nome do abrigo, coordenador do espaço, telefone de contato, alguns não têm, porque a pessoa não tinha celular, e houve um problema muito sério com a questão do celular, que nós ficamos sem telefonia em nossa cidade, equipe de trabalho de mapeamento, coordenação da equipe de trabalho de mapeamento, e nós já nesse primeiro momento, nós conseguimos identificar quantas crianças tinham no abrigo, quantos adolescentes, quantos adultos e a composição familiar. Por gentileza, pode ir passando até terminar esses gráficos, por favor. Até chegarmos no dia 20 de janeiro. Nós temos aí nessas planilhas 79 abrigos e todos eles devidamente identificados. Bom, dia 20 de janeiro, a Secretaria de Assistência, bem como todos os outros órgãos públicos, se depara com a maior tragédia climática já ocorrida na cidade. Essa tragédia foi considerada pela ONU entre as 10 piores do mundo. Então, nós não estamos falando, tá, de uma simples enchente. Nós estamos falando realmente de um grande desastre, de proporção que ainda, tá, entendo eu, não tenhamos talvez essa dimensão, é algo realmente enorme. E nossos colaboradores, então, precisavam de apoio e treinamento para melhor lidar com essa situação. No dia 19, eu recebi uma ligação da Secretaria de Estado me solicitando que montasse em Nova Friburgo, que disponibilizasse no nosso município um espaço que o Estado pudesse vir fazer uma capacitação com nossos técnicos sociais. Para tanto, eu disponibilizei uma equipe de 30 profissionais, inclusive com pessoal de apoio, para essa capacitação, com o objetivo de começarmos o cadastramento do aluguel social. Essa capacitação foi realizada pela Secretaria de Estado, com o objetivo de maximizar o atendimento às famílias que foram afetadas diretamente pela catástrofe. Considerando a pactuação da oferta pelo governo estadual de 2.800 atendimentos via aluguel social por um período de 12 meses. E nesse primeiro momento, oficialmente nós tínhamos um valor pré-definido de um aluguel social até R$ 500. Um valor do aluguel social até R$ 500. Isso quer dizer que não seria R$ 500, seria até R$ 500. Próximo, por gentileza. Aí nós temos aí o manual do aluguel social, onde tem uma apresentação, tem os critérios, tá, estipulados pelo governo estadual de cadastramento, os procedimentos a serem adotados. Por gentileza, o próximo. Nós temos aqui o formulário. Esse formulário, ele tem um número de protocolo. Esse formulário, ele é um formulário que, após cadastrar, ele entra no sistema informatizado do Proderj, né? É um formulário que não pode conter erros. Nós temos que ter um maior cuidado no preenchimento de cada formulário desse. E se houver um formulário que, por algum motivo, tenha sido, como posso dizer, tenha sido inutilizado, tá? Esse formulário ele foi encaminhado ao secretário de Estado para que não haja, para que possa ser totalmente destruído. Por gentileza, próximo. Próximo, por favor. Só fechando a questão do formulário,
são 4 folhas de formulários, são 4 folhas de preenchimento, tá? Para se fazer um cadastramento do aluguel social. No dia 21 de janeiro, a Secretaria articulou junto à Caixa Econômica a liberação do espaço do antigo prédio do Fórum, visando iniciar, em 24 de janeiro, o atendimento para a liberação do FGTS e do pagamento do Bolsa Família às famílias que perderam o respectivo cartão, disponibilizando, inclusive, equipes de apoio para ajudar no atendimento junto à Caixa Econômica Federal. E aí, muito importante colocar a questão do Bolsa Família. O programa Bolsa Família, ele a ação ela continua, o programa continua. Muitas pessoas recebem o benefício através do cartão Bolsa Família. E muitas famílias perderam os seus cartões. Então, foi definido, através do Ministério, que o município forneceria uma declaração para que esse indivíduo fosse à Caixa Econômica Federal e sacasse o seu benefício pertinente ao seu mês através de uma guia. Então, isso aconteceu, as pessoas não tiveram os seus benefícios interrompidos. Isso é muito importante frisar, porque já naquele momento, de tantas perdas, de tanta dificuldade, tá, o indivíduo beneficiário do cartão Bolsa Família continuou recebendo o seu benefício. Dia 21, dia 22 e dia 23 de janeiro. O primeiro objetivo foi amenizar os problemas das famílias, localizados nos abrigos instalados na cidade. Deu-se início ao cadastramento para o aluguel social de 949 famílias que encontravam-se em abrigo oficiais. Por gentileza, o próximo. Desculpa não ter pedido o próximo. Bom, não, retorna por gentileza. Isso. No dia 20, quando foi feita a capacitação, nós terminamos essa capacitação tarde, ela foi feita no auditório do prédio da Oi, e ali nós tínhamos tinha-se um objetivo de iniciar o cadastramento do aluguel social na segunda-feira. O dia 19, dia 20, ele foi uma quinta-feira, e eu achei de boa valia, né? De estar pactuando com o Estado ali, não esperarmos 3 dias para cadastrar o aluguel social. Começarmos imediatamente, tá? No dia seguinte, os abrigos oficiais. Nós já tínhamos identificado esses abrigos, tá? Nós sabíamos que esse abrigo, as pessoas perderam tudo, perderam casa, não tinham condições de ir para uma casa de um amigo, de um vizinho, de um familiar. Então, houve assim, uma preocupação muito grande, minha enquanto gestor, de não perder 3 dias. Mas tínhamos todos um dificultador. Nós não tínhamos carros para fazer essas visitas, nós não tínhamos como ir a essas famílias, e aí colocaram para mim que não seria possível, e teríamos que chegar na segunda-feira. E eu disse a eles o seguinte: nós vamos começar amanhã. Se o problema é veículo, eu vou ao secretário-geral de governo e vou solicitar os veículos. E assim eu fiz, e assim no dia seguinte, nós tínhamos veículos na porta da secretaria para que equipes de técnicos sociais pudessem fazer o cadastramento em campo, em cada abrigo. E nós conseguimos, no domingo, atender 949 famílias. Todas as famílias, eu não vou ser hipócrita de dizer todas, mas pelo menos 99% das famílias foram cadastradas, tá? E logo em seguida, na segunda-feira, nós já estávamos encaminhando todos esses processamentos para a Secretaria de Estado fazer a avaliação dos critérios e, posteriormente, o processamento de dados. Por gentileza, o próximo. Dia 22 de janeiro, o secretário de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, senhor Rodrigo Neves, visita Nova Friburgo para acompanhar o cadastramento de famílias que possivelmente irão receber o aluguel social. Próximo. Aqui nós temos o nosso secretário, com o prefeito, equipe do Estado, a minha presença e a presença do meu subsecretário, Gilberto de Paula. Por gentileza, próximo. Dia 23 de janeiro, nossa unidade de atendimento, o CRAS de Conselheiro Paulino, CRAS significa Centro de Referência de Assistência Social. É a porta de entrada de toda a população, de todo indivíduo, de toda a família que necessita do atendimento junto à Secretaria de Assistência Social. Foi seriamente atingido pelas enchentes. Para vocês terem uma ideia, eu, que assumi a secretaria em 1º de dezembro, tinha pactuado com o governo estadual, através de um plano de providência, entregar reformado o espaço de Conselheiro Paulino no dia 30/4. E eu pretendia inaugurar
reinaugurar esse espaço entre o dia 14 e 20 de janeiro. Esse espaço ele foi completamente afetado, mas imediatamente foi extremamente importante uma força-tarefa para executar a limpeza e organização dessa unidade. Contamos com o apoio da Secretaria de Conselheiro Paulino, que não mediu esforços para ali chegar, limpar, arrumar, para dar condições de um trabalho. Lá ainda, com falta de energia e comprometimento do abastecimento de água, conseguimos limpar e organizar o espaço físico, objetivando dar início no dia 24, ou seja, na segunda-feira, ao cadastramento do aluguel social nas redes Abrigos Solidários. Próximo. Quando eu falo de abrigos solidários, rede solidária, nós estamos falando daquele indivíduo que procurou o vizinho, que procurou um familiar, que procurou um amigo, em área que não fosse de risco. 23 de janeiro, 23 de janeiro, nesse mesmo dia foi articulado, junto à Sociedade Esportiva Friburguense, a liberação do espaço físico do salão oficial para o cadastramento do aluguel social. Ambos os espaços foram equipados com mesas para os entrevistadores e cadeiras para acomodar a respectiva população. Por que eu solicitei o espaço da Sociedade Esportiva Friburguense? Eu gostaria muito de ter utilizado o CRAS de Suspiro, porque eu entendo que é a porta de entrada do indivíduo. Mas o CRAS de Suspiro, o Centro de Referência de Assistência Social do Suspiro, foi completamente destruído com uma enorme barreira e, como a Sociedade Esportiva é um ponto central, próximo ao Suspiro, eu considerei a Sociedade Esportiva sendo um CRAS, né, e que pudéssemos trabalhar, né, dentro de todos os moldes da Política Nacional de Assistência Social, da Lei Orgânica de Assistência Social. Por gentileza, próximo. Aqui nós temos um cadastramento. Próximo. 24 a 27 de janeiro, na Sociedade Esportiva Friburguense e no CRAS de Conselheiro Paulino, se deu continuidade ao cadastramento do aluguel social. Foram cadastradas 1.050 famílias. Dia 24, 59 famílias. Dia 25, 261 famílias. Dia 26, 529 famílias. E dia 27, 201 famílias. Próximo. No dia 28 e 29 de janeiro, por solicitação da Defesa Civil, foi identificado casas em área de risco que necessitavam ser demolidas. A Secretaria do Município e do Estado fizeram o cadastramento em campo nas áreas de demolição, pré-definidas pela Defesa Civil, totalizando 82 cadastros. Próximo. Aí nós temos a imagem em campo da nossa atividade. Próximo. As imagens do cadastramento nas áreas de demolição. Próximo. Nós temos agora um quadro síntese do dia 20 ao dia 29 do que foi realizado. Nós procuramos nos organizarmos. Nós temos ali 949 famílias cadastradas nos abrigos oficiais. Nós temos famílias desabrigadas, rede solidária, que são os abrigos solidários, mais efetivamente cadastradas 1.050 famílias, e temos área de demolição 82 famílias. Então, até o dia 29 de janeiro, nós cadastramos 2.081 famílias. Até o dia 29 de janeiro, no dia 29 de janeiro, nós encaminhamos todo esse processamento, todo esse cadastramento à Secretaria de Estado, para que fosse avaliado e que posteriormente fosse processado. Por gentileza, o próximo. Aqui nós identificamos, por dia, as localidades, embora nós fizemos o cadastramento em 2 pontos estratégicos, Sociedade e CRAS Conselheiro, nós conseguimos fazer um mapeamento de quantas famílias foram cadastradas dentro desses espaços, na comunidade Campo do Coelho, Floresta, Rio Grandina e assim sucessivamente. Próximo, por gentileza. Colocamos por data o número do cadastramento. Próximo. É o final do cadastramento. Dia 31 de janeiro e 2 de fevereiro. Devido à enorme demanda de famílias que encontravam na Sociedade Esportiva Friburguense, com o objetivo de realizar o cadastramento do aluguel social, o município cadastrou aproximadamente mais 1.530 famílias, através do formulário do CAD único. E aí eu explico o porquê desse mecanismo. Antes,
Só gostaria de colocar um detalhe que, inclusive pedindo desculpas, eu esqueci de colocar nesse relatório, tá, uma ação da Secretaria, que foi a questão de fomentar, junto ao ginásio do prédio do IENF, o local, tá, de identificação daquelas famílias que tiveram suas perdas. Tá? A Secretaria de Assistência Social esteve presente ali, identificando corpos, junto com outras secretarias. Lamentavelmente, desculpa, eu coloquei, pretendo fazer um anexo a esse trabalho. Mas, voltando agora à questão do 31 de janeiro a 2 de fevereiro. No dia 30 de janeiro, nós realizando o cadastramento na Sociedade Esportiva Friburguense e no Centro de Referência de Conselheiro Paulino, o Estado sinalizou que o formulário de preenchimento do cadastramento havia cessado naquele momento, que eles precisavam ir ao Rio buscar mais formulários. E ali dentro da Sociedade Esportiva Friburguense e dentro do CRAS, eu tinha uma enorme demanda, eu tinha um grande número de famílias que precisavam ser cadastradas. Não é fácil chegar e dizer para as famílias, meu amigo, minha amiga, vocês vão embora, que o cadastro, que o formulário acabou. Esse formulário vem do Estado. O que eu fiz? Fui imediatamente ao prefeito, expliquei a situação ao prefeito. Prefeito, nós temos uma lei municipal que contempla o aluguel social, que inclusive o valor é até R$500. Nós temos uma demanda que a gente já sinaliza que é acima dos 2.800 famílias que está pactuado entre o Estado e o município. Eu tenho essa demanda nesses dois espaços. Sugiro que, através do formulário do Cadastro Único, que é um formulário, tá, que vem do MDS, que tem todos os indicativos, façamos um anexo a esse formulário baseado no que aconteceu em 2007. E com esse formulário possamos dar continuidade com uma data de término, tá, de segunda etapa, de terceira etapa, e que essas famílias possam ser atendidas. E assim nós fizemos. Nós cadastramos 1.530 famílias. Essas famílias estão em processamento na Secretaria de Assistência Social, tá? Está sendo avaliado pela minha equipe técnica. Já sinalizei ao chefe do Executivo essa demanda. E, claro, antes de utilizar o recurso do município, nós vamos fomentar, junto ao governo estadual, que essas famílias possam ser incluídas no convênio do Estado. E, se for necessário solicitar que aumente o número de meta, assim nós faremos. Até por entender que a nossa arrecadação do município hoje está comprometida. E se nós falarmos de R$500 por família, multiplicarmos isso pelo número de famílias já cadastradas e multiplicarmos por um período de 12 meses, nós temos um grande numerário a ser disponibilizado para essa ação. Então, qual é o passo? O passo foi cadastrar, o passo agora está sendo processar, verificando se essas 1.500 famílias estão nos critérios, se são pertinentes ao benefício, até porque nós encontramos, tá, na fase de avaliação de critérios, pessoas de Bom Jardim sendo cadastradas. O município de Bom Jardim tem que ser cadastrado em Bom Jardim e não em Nova Friburgo. Então, existe uma avaliação técnica, tá, em cima de critérios pré-definidos, tá, para que o cidadão possa ser beneficiado. Por gentileza, o próximo. Dia 4 e 5 de fevereiro, com o objetivo de recolocação de famílias que se encontram em unidades escolares e pelo fato desses espaços serem necessários para o retorno do ano letivo, foi realizada a montagem de um abrigo localizado no bairro de Olaria, na rua Júlio Antônio Tuller, o antigo prédio do SASE. Este abrigo possui espaço para acomodação individualizada para aproximadamente 30 famílias. Toda a alimentação, veja bem, esse espaço, eu não tenho uma cozinha, eu não tenho um refeitório para poder disponibilizar refeição para essas famílias que lá estão. Então, houve uma articulação com a Secretaria de Educação, através do secretário Marcelo Verlier, que nos ajudasse e fornecesse essa alimentação, tá, através da cozinha do CIEP Licínio Teixeira, por um período determinado, até a montagem e estruturação da cozinha do respectivo espaço. Equipe técnica de assistência social
e Saúde encontre-se à disposição do espaço. Nós temos aqui a nossa secretária de Saúde, que, desde o primeiro momento, disponibilizou equipe para poder fazer o atendimento àquelas famílias que ali estão. E, claro, todo é necessário atendimento de maior gravidade, direcionar ao Hospital Raul Sertã. Próximo 5 de fevereiro, visando a dar prosseguimento ao processo de concessão do aluguel social, o Governo do Estado sinaliza um cronograma de ações a ser realizada pelo município para o pagamento do auxílio do mês de fevereiro. Para tanto, a Secretaria de Assistência do município agenda a reunião com a Gerência da Caixa Econômica Federal em atendimento ao ofício circular SEASDH, Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, número 002, emitido em 3 de fevereiro, a fim de viabilizar a abertura de conta corrente para recebimento do benefício do aluguel social. Esta articulação foi feita no sentido de viabilizar espaços junto à Caixa Econômica Federal para que as famílias que foram cadastradas pudessem abrir conta e obter senha. Foi então disponibilizado o prédio do Instituto de Educação Nova Friburgo a pedido da Secretaria de Assistência Social e Trabalho. Nós fizemos uma rápida articulação. Por gentileza, próximo. Fizemos, tanto através de folhetos, mas na mídia local, os informes. Por favor, próximo. Fizemos uma ordem através da inicial da letra e datas, para não gerar grandes filas. Próximo. 7 e 10 de fevereiro, a Caixa Econômica Federal monta uma central de abertura de contas para recebimento do aluguel social de famílias cadastradas. Próximo. 8 e 9 de fevereiro, relação dos abrigos de espaços que não funcionam mais como abrigo. Ou seja, de 79 abrigos, já em 9 de fevereiro, nós passamos a ter 38 abrigos. E aí, por gentileza, próximo. Essa relação pode dar continuidade até o fim dessas fotos. Pode continuar. Próximo. 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 Um minuto. Nós identificamos os abrigos que foram desativados e fiz questão de fotografar todos os abrigos para uma futura prestação de contas que venham a surgir, venha a ser pedido futuramente. Por gentileza, próximo. Eram os abrigos em atividade. Próximo. 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 Bom, dia 11 de fevereiro. A Secretaria de Assistência Social, juntamente com o Rotary Club, promovem uma capacitação dos psicólogos a fim de maximizar o atendimento e auxílio de famílias alojadas em abrigos. Muito importante essa ação de capacitação, porque ajuda os nossos psicólogos a trabalhar com essas famílias. Não só os psicólogos da Secretaria de Assistência Social, como também todos os psicólogos voluntários de diversas outras redes. Por gentileza, próximo. 12 de fevereiro, com a surpreendente quantidade de roupas usadas recebidas, através de doação e visando organizar a logística de distribuição, tanto como a retirada de doações de pontos não oficiais, a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, através da Secretaria, em parceria com a Viva Rio, abre um espaço no Ginásio Poliesportivo Conselheiro Paulino para entrega à comunidade no território de Conselheiro Paulino e, claro, toda a cidade, se necessário, donativo de roupas separadas e organizada por peças, tamanho e gênero. O que nós fizemos? Nós limpamos o ginásio poliesportivo de Conselheiro, ali, em conjunto com a Viva Rio, foi montada toda uma organização, foi para ali peças, roupas, por tamanho, por tipo. Lamentavelmente, esse espaço hoje está fechado. Tá? Houve uma invasão, eu entendi que não foi uma desordem, eu entendi que foi uma preocupação de ter poucas roupas, então vamos buscar rápido. Na realidade, nós temos muitas roupas em Nova Friburgo. Nós recebemos roupas em pontos oficiais e pontos não oficiais. Nós estamos tendo um trabalho de retirar roupa de diversos pontos, estamos botando essas roupas todas ensacadas, nós temos equipe separando essas roupas e vamos, com o apoio do efetivo da Polícia Militar, da Guarda Municipal, inclusive hoje eu soltei um ofício, solicitar que esse espaço seja reaberto e que a população possa retirar suas roupas ali de forma organizada. Por gentileza, próximo. Nesse mesmo dia, 12 de fevereiro, sai no Diário Oficial A Voz da Serra, anexo 1, edição 12
a 14 de fevereiro, o ofício da Secretaria número 002. Por gentileza, próximo. Por gentileza, próximo. Próximo. Dia 14 de fevereiro, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro convida a população da cidade de Nova Friburgo por uma audiência pública realizada no dia 14, às 14 horas, no Teatro Barão de Nova Friburgo, tendo como tema providências em áreas de risco, adotadas pelos órgãos públicos responsáveis em razão da catástrofe advinda das chuvas ocorrida em janeiro. Esse momento estava previsto acontecer no Palácio Barão de Nova Friburgo. Devido ao grande número da população, foi transferido para a quadra esportiva e ali realizou essa audiência pública e nós, diversos secretários, diversos segmentos, pôde passar as ações, pôde ouvir diversas perguntas da população e tentar esclarecer inúmeras dúvidas. Próximo. A Secretaria de Assistência Social participou da audiência pública realizada a fim de levar esclarecimentos à comunidade sobre as ações tomadas pelas esferas públicas diante da catástrofe que assolou a cidade. Devido à grande quantidade de presentes na reunião, foi o que eu acabei de dizer, o espaço foi transferido ao lado. Dia 16 de fevereiro, já estamos terminando, a Caixa Econômica Federal começa a liberar o benefício de aluguel social para as pessoas que possuem o cartão Bolsa Família, ou seja, 236 famílias estão sendo beneficiadas já no dia 16, e a meta do governo estadual era começar o pagamento dia 17. Então, o nosso processo de cadastramento, de processamento, de avaliação, de processamento, de abertura de conta, foi dia 16 de fevereiro, deu-se início ao pagamento, ou seja, algo real. Próximo. 21, 22, 23 e 24 de fevereiro, a Caixa Econômica começa a atender 1.845 beneficiários. E aquelas famílias que não conseguiram abrir conta por algum motivo de falta de CPF, a Caixa Econômica já me informou, através da Secretaria de Estado, que está sendo paga através de uma folha suplementar, de uma guia. Por gentileza, próximo. 22 de fevereiro, o CRAS de Conselheiro Paulino já encontra-se estruturado, contando com um coordenador, um recepcionista, 2 assistentes sociais, um psicólogo, 2 administrativos e um funcionário de serviço geral, conforme prevê o Plano Nacional de Assistência Social e a LOAS. E hoje nós tivemos no município a visita do governo estadual, numa fiscalização, e nos parabenizou por já estar disponibilizando no território de Conselheiro Paulino esse serviço para a população. Próximo, por favor. Aí nós temos uma foto do que era o CRAS antes e nós temos hoje uma foto do que é o CRAS, procurando ali começar um trabalho de atendimento às famílias, não só no atendimento de cesta básica, de água, esse não é o nosso objetivo. Tá? O nosso objetivo é trabalhar com as famílias. Claro, em todas as ações, as pessoas são beneficiárias, claro, de bolsa, de sacola de compras, tá? de encaminhamentos a outras redes, e por aí vai. Todo um trabalho dentro da Política Nacional de Assistência Social. Por gentileza, próximo. O CRAS Campo do Coelho encontra-se em funcionamento, claro, necessita algumas estruturações ainda. O CRAS Suspiro volta a funcionar parcialmente por conta de danos causados do desmoronamento que atingiu o prédio no espaço do centro de convivência, com equipe técnica. Então, a população do território do Suspiro pode procurar hoje o centro de convivência, que ali nós já estamos trabalhando. Vamos começar também uma estruturação ali, tá? Para dar condição à população de Nova Friburgo ser bem atendida. Por gentileza, foto. Aí é o CRAS do Suspiro, totalmente destruído. Hoje é uma grande área de risco. Próximo. O CRAS de Olaria tem a previsão de voltar às atividades no dia 29 de fevereiro. E aí eu justifico porque nós desativamos o CRAS de Olaria. O CRAS de Olaria situa-se no prédio do SASE, no 3º andar, e desde a gestão anterior já foi sinalizado através de um plano de providência pelo governo estadual que aquele espaço não atende o Centro de Referência de Assistência Social por inúmeros motivos. Para tanto, eu já estou viabilizando, junto com o prefeito Enival Barbosa Moreira, junto com o nosso secretário José Ricardo Carvalho de Lima, tá, um novo espaço para poder, já no dia 29 de fevereiro, começar as atividades do CRAS de Olaria. Vale lembrar que o Centro de Referência Especial da Mulher, o Centro de Referência Especial de Assistência Social e o Centro de Referência de LBT encontram-se funcionando a todo vapor. Por gentileza, próximo. 22 e 23 de fevereiro, aconteceu uma audiência no fórum, assunto abrigos.
todas as providências que foram solicitadas à Secretaria de Assistência Social em conjunto com o procurador, nós já estamos providenciando. Continuação do cadastramento do aluguel social feito pela Secretaria de Estado. O Estado veio essa semana e no Salão Azul continuou o cadastramento. Só gostaria de dizer que essa ação do governo estadual, eu entendo que o governo estadual está sendo muito parceiro, tem colaborado muito com o município, mas, lamentavelmente, a Secretaria de Estado iniciou esse cadastramento sem antes procurar o secretário e conversar sobre o novo mecanismo. O meu objetivo sempre é, antes de qualquer início de atividade, informar a população o dia que vamos começar e o dia que vamos terminar, e a forma que vamos realizar os nossos trabalhos de maneira organizada. Bom, foi cadastrado nesse dia 22 e 23 aproximadamente 300 famílias e nós fizemos um cadastramento de 18 famílias com o laudo da Defesa Civil na comunidade denominada Parada Folia. Por gentileza, próximo, aí tem a foto do cadastramento na Parada Folia, cadastramento à noite, nós temos de lá quase 11 horas da noite, por gentileza, próximo. E aí nós temos um breve levantamento estatístico, número de mortos, número de desabrigados, número de desalojados, número de famílias cadastradas, quantas toneladas de mercadoria, quantidade de abrigos hoje, 37 abrigos, e temos 483 famílias em abrigo. Bom, para finalizar, eu encerro essa apresentação do relatório. Esse relatório, como eu disse, eu passei ao nosso nobre presidente, pedindo a possibilidade de disponibilizar à população para que todos possam estar verificando. Mas quero dizer a cada um dos aqui presentes, em primeiro lugar, muito obrigado à equipe por ter disponibilizado esse material, esse data show, né, para que podemos passar o nosso trabalho, mas dizer que, enquanto secretário de Assistência Social, nós temos duas situações que não podemos deixar de esquecer. Uma, nós temos a tragédia, tá? Então, nós temos que fazer esse atendimento, nós temos que dar continuidade a todo esse mecanismo. Por outro lado, nós temos a gestão da assistência social, que não pode parar. A gestão, nós trabalhamos com o programa Bolsa Família, nós temos os centros referentes de assistência social, nós temos os centros de referência especial, nós temos trabalhos dentro do centro de referência especial de assistência social com população de rua, com medida socioeducativa, com crianças, com adolescentes. Nós temos o centro de convivência, que trabalha ali o grupo da terceira idade, nós temos que voltar às atividades, ou seja, nós temos que fazer um trabalho junto, um trabalho pertinente à tragédia e um trabalho pertinente à gestão. E pertinente à gestão, todo o mecanismo de reprogramação de saldos, eu já levei ao Conselho Municipal de Assistência Social, que está sendo feito um excelente trabalho, o Conselho se reúne uma vez por mês, é aberto a toda a população, e a gente tem feito reuniões constantes desse Conselho, com o objetivo, e aí, saúdo, tanto o meu ex-presidente, o Marcelo Vormes, como o nosso presidente atual, o Alexandro, que tem feito um bom trabalho, e a gente tem procurado fazer que a gestão funcione. O primeiro ato foi fazer uma reprogramação de todo o saldo que ficou para trás, para nós não devolvermos recursos. Nós não podemos devolver recurso. Recursos em Nova Friburgo é de suma importância. Então, nós fizemos todo o levantamento, levamos ao Conselho, fizemos a reprogramação e já estamos colocando dentro do nosso orçamento para poder viabilizar as ações. Queremos que os CRAs funcionem, queremos fazer que a gestão funcione. E, para tanto, toda a Secretaria está empenhada nesse sentido, todo o governo municipal, todo o Poder Legislativo, que vem fazendo um brilhante trabalho. E eu, termino a minha fala agradecendo em público toda a minha equipe de trabalho. Todos trabalharam incansáveis, todos. Entendemos que os salários são pequenos, entendemos que todos são vítimas também da situação, mas todos trabalharam de sábado a domingo. Isso é muito importante, porque todos nós estamos no único objetivo. Agradeço a todo voluntário que nos ajudou. Sem essa equipe, nós não seríamos capazes de administrar tamanha grandeza de evento. Agradeço de coração a essa Câmara Legislativa, porque é parceira, está com a gente. Quantos vereadores esteve com a gente nesse momento ali em campo, pedindo, orientando, Maduro, olha, a comunidade tal precisa de água. Isso não era crítica. O meu entendimento foi que estava nos ajudando a fazer que as famílias pudessem receber os seus suprimentos. Não há necessidade nenhuma, não há intenção nenhuma de reter mercadoria. Tá? O que a gente quer simplesmente fazer é que essas mercadorias cheguem à população de maneira organizada, que atenda realmente o fim. Até porque, se nós falarmos da minha outra parte, que é desenvolvimento social e trabalho, eu tenho todo um comércio que precisa avançar em seus mecanismos. Então, a gente tem que ter um cuidado e um respeito muito grande com essas doações, para que essas doações cheguem a quem precise.
E quem não precise, tem o comércio local que precisa continuar suas atividades. Meu muito obrigado. Desde já agradeço essa ação democrática. Eu entendo que essa Câmara realmente faz o seu trabalho e trazer... Quando eu recebi o convite de estar aqui presente, eu me senti muito honrado. É a primeira vez que eu venho aqui à Câmara sentar junto aos nobres vereadores, a qual eu tenho enorme respeito, e acho isso muito importante. É dessa forma que nós vamos fazer um trabalho democrático. É dessa forma que nós vamos construir realmente uma nova cidade. Meu muito obrigado a todos. Passar a palavra agora ao nosso secretário de Educação, vereador licenciado Marcelo Verni. Senhor presidente, senhores vereadores, secretária doutora Jamila, secretário Maduro, senhoras e senhores aqui presentes, uma boa noite a todos. É a primeira oportunidade que eu tenho nessa casa de me pronunciar a respeito da tragédia ocorrida. Estive aqui participando de uma votação, mas não houve essa condição naquele momento, então eu não poderia iniciar minha fala sem antes me solidarizar com todas as famílias de Nova Friburgo que tiveram perdas, pessoas especiais, pessoas queridas, e que essas cicatrizes que estão nas nossas montanhas também estão em muitos corações. Então, nesse momento, eu me solidarizo com todos os familiares, todos aqueles que perderam entes queridos, e com toda a população friburguense que, direto ou indiretamente, foi afetada por essa tragédia que assolou o nosso município, e que demonstrou também que temos uma capacidade de união e de solidariedade muito grande e que tem feito ao longo aí dessas semanas, que não são muitas, mas parece que já tem muito tempo, tem permitido com que, de forma integrada, muitas soluções estejam ocorrendo, buscando o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo da normalidade, porque a normalidade mesmo ainda tenho certeza que nós vamos levar muito tempo. Gostaria também de agradecer a todas as pessoas que nos ajudaram, em especial na Secretaria de Educação, todos os voluntários, fazer um registro aqui, todos os vereadores, sem exceção, se disponibilizaram a nos ajudar, ou pessoalmente, ou através de ligações telefônicas, na mesma linha que o secretário Maduro comentou, como nós estruturamos um abrigo e acabou se tornando também um depósito de distribuição de alimentos no CIEP Licínio Teixeira, em Olaria. Desde o primeiro momento, já no primeiro dia, nós tivemos a participação e a presença de vereadores se disponibilizando para ajudar e fazendo os links com várias comunidades que não estavam sendo alcançadas até então. Fazer um registro importante e eu também até um agradecimento ao prefeito Dermeval, que no momento de crise demonstrou bastante agilidade, não criou nenhum tipo de burocracia, não estabeleceu nenhum tipo de barreira. O gabinete dele ficou aberto o tempo todo, dia e noite. Também fazer um registro do secretário-geral, José Ricardo, que também assumiu uma responsabilidade muito grande e se colocou e tem se colocado à disposição direto para poder nos ajudar a cada secretaria a resolver suas questões e fazer os atendimentos. Agradecer a todos, a Defesa Civil em especial também, um trabalho árduo que tem ocorrido. E nesse sentido, a Secretaria de Educação, como eu disse, desde o primeiro dia, nós nos mobilizamos. Na verdade, na noite do dia 11, por volta de 11h15 da noite, eu cheguei em casa com meu filho, uma chuva muito forte, a gente não tinha noção do que estava por vir, mas como sempre ocorre quando há chuvas fortes, eu ligo a Rádio Nova Friburgo AM e começo a acompanhar, monitorar, o vereador Edson Flávio também ligado, o deputado Onei, vários vereadores, e aí a gente foi percebendo a magnitude da tragédia à medida em que ela ia ocorrendo naquela madrugada. Já na parte da manhã, nós nos dirigimos à prefeitura e recebemos a incumbência de começar a trabalhar na estruturação dos abrigos. A Rede Municipal de Ensino ela faz parte do Sistema Municipal de Defesa Civil e como foi um momento muito delicado em que não havia comunicação, não havia telefonia, nem fixa, nem celular, todos os meios de comunicação que disponibilizaram espaço receberam a nossa orientação que as comunidades tinham autorização da Secretaria de Educação para arrombar as unidades em caso de necessidade e ocupá-las como abrigo. Essa foi uma decisão que nós tomamos de imediato e muitas delas assim o fizeram e, com certeza, minoraram o sofrimento de muita gente já naquele primeiro dia.
No CIEP, a partir de 3h30, 4 horas da tarde, do dia 12 de janeiro, nós começamos a estruturação do abrigo, tivemos um apoio de todos os meios de comunicação, ele não está aqui no momento, mas o vereador Marcos Medeiros abriu também a TVC, nós estivemos lá fazendo solicitações e a comunidade friburguense de imediato começou a levar doações para o abrigo do CIEP, e nós chegamos a ter no CIEP somente praticamente 140 pessoas abrigadas. E a partir do CIEP desenvolvemos todo um trabalho de distribuição em parceria com a Secretaria de Promoção Social, até que foi estruturado o abrigo central, o abrigo oficial na Fábrica Ipu, e aí todas as doações passaram a ser direcionadas para lá. Não só recebemos desabrigados, nós tivemos no auge do pós-crise, pós-tragédia, nós chegamos a ter aproximadamente 1.300 pessoas abrigadas em 25 unidades educacionais, e hoje nós temos aproximadamente, pegando aqui um relatório, nós temos, na verdade, temos, pelo menos a última informação, temos exatamente 109 desabrigados em 7 abrigos em unidades educacionais, e a cada dia que passa, esse número diminui, até porque os pais também, preocupados com o reinício do ano letivo, têm contribuído com essa aceleração, e óbvio que todo o trabalho de cadastramento, acho que houve um exemplo que eu gostaria de ressaltar, liguei para o Maduro quando a equipe da Secretaria de Estado veio a Nova Friburgo para fazer o cadastramento. Na véspera, o Maduro esteve no CIEP e nós reunimos todos os desabrigados e repassamos as informações relativas ao cadastramento que ocorreria no dia seguinte. Inclusive, alguns desabrigados já estavam para sair do abrigo, ficaram de um dia para o outro. E essa disponibilidade de informação segura, confiável, fez com que, eu acredito que na rede municipal, nós tenhamos conseguido uma aceleração da desocupação, justamente porque os serviços chegaram, as informações chegaram, os recursos chegaram de uma forma bastante objetiva. Nós também contribuímos, né, a doutora Jamila, acho que no primeiro dia já fez um contato conosco, pedindo apoio em função da perda lá de equipamentos do serviço de hemodiálise, de nefrologia do Raul Sertã. Então, nós disponibilizamos os ônibus de transporte escolar e cerca de 30 pessoas passaram aí para várias cidades para dar continuidade ao seu tratamento, senão nós teríamos problemas ainda mais sérios. E mesmo em meio a toda essa crise, que a gente contribuiu também para um gerenciamento, e eu quero agradecer aqui toda a equipe da Secretaria de Educação que se colocou desde o primeiro momento de forma incansável, dia e noite, revezando nas madrugadas também, nós também precisamos decidir a retomada das atividades normais, visando o início do ano letivo. Na rede propriamente dita, nós tivemos pelo menos 3 unidades destruídas, Rui Sanglar, Village e lá em Conquista, uma escola e 2 creches. Posteriormente, nós tivemos mais umas 5 unidades condenadas pela Defesa Civil, porque estão em locais de risco ou porque a estrutura foi bastante afetada. E, mais gravemente ou menos gravemente, uma rede que já não era de muito boa qualidade, nós sabemos disso, discutimos esse assunto muitas vezes no Legislativo, com algumas honrosas exceções, que inclusive ajudaram muito ao se estruturar como abrigos nesse momento. Nós tivemos aí uma condição de começar a pensar nessa retomada a partir da identificação de que pelo menos 94 unidades foram afetadas. Como eu disse, algumas muito seriamente e algumas de forma mais leve, mas foram atingidas pela catástrofe. Nesse momento, nós elaboramos um relatório, um diagnóstico bastante detalhado, que no dia 31 de janeiro, por volta de 5h30 da tarde, ficou pronto. O prefeito Dermeval Neto assinou o relatório no mesmo momento. O relatório seguiu com 2 membros da nossa equipe para o Rio de Janeiro, onde o então deputado, que no dia seguinte se tornaria suplente de senador, o Ney, aguardava. E no dia seguinte, no dia 1º de fevereiro, o ministro da Educação recebeu um relatório global com todas as demandas, com todos os problemas que ocorreram e com 4 solicitações centrais. Reposição de material didático, reposição de material permanente, solicitação de apoio para a construção do que a gente está chamando de CIEP Serrano, Centro de Educação Integrada. O professor Pierre conheceu o projeto, também se disponibilizou a nos ajudar, porque nós temos hoje 133 unidades, muitas delas espalhadas territorialmente e próximas a córregos, rios, beira de encostas, muitas
infelizmente, não oferecendo um ensino com a completude que poderia ter do ponto de vista pedagógico, tecnológico. Então, nós precisamos também trabalhar para mudar essa lógica da educação no nosso município. E uma quarta solicitação, essa já atendida pelo MEC, que é a ampliação do programa Mais Educação. Nós tínhamos 16 unidades recebendo recursos e participando do Mais Educação no ano passado, que é o tempo integral nas escolas, e conseguimos a ampliação para mais 46 unidades, então nós teremos 62 unidades com Mais Educação sendo implementado ao longo desse ano, e com certeza isso vai ter um impacto muito interessante, tanto do ponto de vista pedagógico e educacional, quanto também a movimentação econômica, estimativa de recursos, aproximadamente R$ 1.800.000. A gente acredita que 930 pessoas que poderão participar das oficinas do Mais Educação terão sua renda complementada, e isso vai contribuir no momento de crise também econômica que a cidade vive. Estamos aguardando aí a resposta do MEC em relação às 3 outras solicitações. E todos esses documentos e informações foram remetidos quase que simultaneamente aos órgãos de controle, ao Ministério Público, à CGU, para que todos acompanhem aquilo que está sendo feito. A partir desse diagnóstico que foi realizado, nós fizemos 2 sub-relatórios. Um que foi entregue num sábado, numa reunião que ocorria todos os dias, isso é importante também ressaltar, todos os dias. Essa foi uma iniciativa muito interessante que o vice-governador Pezão e o presidente da EMOP, o Ícaro, conduziram junto à prefeitura, todos os dias, reuniões à noite, para poder identificar o que foi feito durante o dia e o que precisaria ser feito no dia seguinte. E numa dessas reuniões eu entreguei a primeira relação com 56 unidades educacionais que precisariam ser reparadas, e 3 dias depois eu entreguei das demais, completando o número de 94. A partir daí, a EMOP, Empresa de Obras Públicas do Rio de Janeiro, do Governo do Estado, contratou várias empreiteiras que começaram a desenvolver serviços de recuperação dessas unidades. E todas elas estão sendo vistoriadas pela Defesa Civil e também só sendo liberadas, obviamente, com laudo. Essa já era uma iniciativa preliminar nossa e, posteriormente, o próprio Ministério Público também fez essa orientação. E também todo um trabalho de higienização, desratização, limpeza de caixa d'água, cisterna e fossa, que está sendo desenvolvida por uma empresa, inclusive com emissão de laudo bacteriológico. Nenhuma unidade recomeça sem um laudo da Defesa Civil e sem uma análise bacteriológica comprovando a qualidade da água. Essa é uma preocupação nossa. Com todo esse trabalho que foi feito, nós conseguimos liberar para início do ano letivo, no dia 21 de fevereiro, na última segunda-feira, e, obviamente, com todo o apoio de diretores, professores, servidores. Sem eles isso seria impossível, todo esse esforço conjunto, que tem dado resultados. Nós conseguimos reiniciar com 56 unidades, 42 escolas e 14 creches na última segunda-feira. E pretendemos, a Defesa Civil está emitindo mais um relatório, um laudo também, liberando mais 30 escolas e 14 creches para a próxima segunda-feira, o que vai, coincidentemente, permitir que a gente alcance a marca de 100 unidades liberadas, com aproximadamente 15 mil alunos voltando à sua atividade educacional já no dia 28 de fevereiro, se Deus quiser. É importante ressaltar que todos os procedimentos que a Secretaria de Educação vem conduzindo têm sido feitos sempre em consonância com as diretrizes do gabinete do prefeito Dermeval, da Secretaria-Geral de Governo, da Controladoria-Geral do município. Se encontra aqui o controlador Jorge José da Silva Moura, uma pessoa que conheço há longa data, uma pessoa muito séria, da mais alta reputação, como todos os demais. Então, tudo sendo feito em consonância com os órgãos de controle, os órgãos que também dão as diretrizes da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo. Eu trouxe aqui, e vou passar aqui, por gentileza, ao presidente, a secretária de Saúde, quase de Educação, né, o secretário de Assistência Social. Se não for abusar, Maduro, puder passar para os senhores vereadores. No terceiro dia após a tragédia, nós recebemos a visita em Nova Friburgo, a partir de uma orientação de um amigo também de longa data, aí, de pelo menos uns 6 anos, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. A secretária Cláudia Costin, que já foi ministra do governo federal, esteve em Nova Friburgo com pelo menos 25 profissionais, entre professores e recreadores, para fazer um trabalho junto aos abrigos. E eu posso dizer
porque vi muitos rostinhos de crianças nesses primeiros 2, 3 dias, como depois também, que esse foi o primeiro momento em que algumas delas conseguiram sorrir. Foi o momento em que a equipe de recreadores da Prefeitura do Rio aqui chegou, fizeram um trabalho maravilhoso, e ao mesmo tempo em que essa equipe fazia esse trabalho junto aos desabrigados, eu e a secretária Cláudia Coxim conversávamos a respeito das inovações e das possibilidades de parceria. E conseguimos, então, com a editora, abrir a doação de 20 mil cartilhas do Guia da Educação em Família, já customizado com o brasão do nosso município, em que também consta uma palavra do prefeito, também minha, onde aqui a gente, pelo menos 2 frases que a gente considera muito importantes: faremos da educação a marca para o renascer de uma Nova Friburgo. Se nós considerarmos que a rede municipal de ensino tem 20 mil alunos e pelo menos aí mais 40 a 60 mil pessoas de influência, nós estamos falando de uma rede de grande expressão. O professor Jorge Carvalho já foi secretário de Educação e tenho visitado muitas unidades e tenho visto muitas placas com o nome de Vossa Excelência, à época, inaugurando a unidade. E aqui atrás, a Secretaria de Educação de Nova Friburgo agradece pela ajuda recebida pela editora Abril e do Movimento Educar para Crescer na confecção e doação desta cartilha para 20 mil alunos de nossa rede municipal de ensino, do prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e da secretária municipal de Educação, Cláudia Coxim, nas ações de apoio ao soerguimento de nossa educação. E a segunda frase, que eu acho que marca toda a nossa cidade em relação a tudo que aconteceu e em relação também à solidariedade que temos recebido: não nos esqueceremos. São ações afetivas, carinhosas como essa, que nos deram e nos dão força para retornarmos aí ao nosso trabalho e procurarmos resolver os problemas que acontecem. Além disso, a Prefeitura do Rio adotou um modelo pedagógico visando melhorar a qualidade da educação, a partir de todo um trabalho que foi debatido, estudado, tanto por aproximadamente 150 profissionais da rede, quanto também por especialistas em várias áreas. Isso gerou apostilas, materiais didáticos da mais alta qualidade, e a Secretaria Municipal de Educação do Rio, em parceria com a Ediouro, que é uma editora também de grande porte, está disponibilizando, na verdade, todo esse material para nós, tanto para os nossos professores, quanto para todos os nossos alunos. Inicialmente seria para um bimestre apenas, e a informação mais recente é que todos os bimestres nós teremos esse apoio. Nesse primeiro momento, já existe toda uma proposta pedagógica em curso da Secretaria de Educação. Nós estamos capacitando os nossos profissionais e a ideia é unirmos essas 2 iniciativas e, ao final do ano, termos um modelo ainda melhor no nosso município, que é o modelo pedagógico, porque nós não abrimos mão de lutar pela melhoria do IDEB, mesmo logo após essa tragédia que nós sofremos aí ao longo do tempo. Recebemos também uma doação de 1000 livros, eu trouxe aqui a correspondência, da FTD, livros de ponta, livros da mais alta qualidade, estão começando a ser alocados nas unidades, também na nossa biblioteca, e isso também, com certeza, vai agregar valor ao processo educacional no nosso município. Então, são muitos apoios, e isso tem, como eu disse, nos dado força para tentar superar todas as dificuldades. Quero registrar também o apoio que nós temos recebido do Governo do Estado, tanto em relação à EMOP, quanto também da Secretaria de Estado de Educação, que está liberando parcialmente os CIEPs Glauber Rocha e Luiz Carlos Veronese, para nós podermos alocar alunos de unidades nossas que estão ainda com problemas mais sérios, que precisam de obras mais estruturais, entre elas, por exemplo, o Ernesto Tessarolo, lá na região do Floresta, e também o Rui Barbosa, na região de Conselheiro Paulino. Então, isso tem sido feito com agilidade que não é comum aos órgãos públicos, e eu acho que isso merece o registro pela importância que acredito ter o processo educacional para as nossas crianças e adolescentes. Fazer um registro, a dificuldade muitas vezes que nós encontramos, e aí eu até já estou assumindo aqui assumi um compromisso com a presidente da Associação de Moradores do Rui Sanglar, a Tânia, de amanhã novamente me dirigir lá à comunidade, porque eu tenho alguns laudos relativos à questão específica do Rui Sanglar. Porque, num primeiro momento, óbvio, a creche destruída, o laudo foi basicamente condenando a unidade. Posteriormente, houve um laudo de um engenheiro informando que seria possível o uso da Igreja Católica São Francisco de Assis
para o funcionamento da creche Jovelina. Posteriormente, um laudo falando que poderia ser utilizado como abrigo. E, posteriormente, um outro laudo de um outro profissional. A adequação do local para a instalação da creche dependerá da realização de obras para a estabilidade do entorno imediato, para garantir a segurança dos usuários da edificação. Então, eu não sou engenheiro, todo mundo sabe, sou administrador, e acredito nos especialistas. E sei que, muitas vezes, cada especialista tem uma visão diferente. Por isso, eu faço um contato hoje à noite ainda com o Coronel Robadey, para que a gente possa, ainda amanhã, na parte da tarde, voltar a visitar o local, dizendo, por outro lado, que a diretora da unidade, Rosemary, se encontra aqui presente, ela já encontrou um outro espaço alternativo. A nossa intenção, é óbvio, que é recolocar todas as nossas crianças, tanto nas escolas quanto na creche. Mas a questão da segurança é o ponto central para a gente nesse momento. Então, se há divergência de laudo, somente com o laudo superior do comandante, o subsecretário da Defesa Civil, Coronel Robadey, que tem sido incansável também todo esse trabalho, nós poderemos assegurar as garantias necessárias para que a unidade possa funcionar. Citar duas situações específicas também. Eu vi o laudo da CPRM, o laudo geológico das unidades, tanto creche quanto escola, lá em Córrego d'Antas. Não há, pelo laudo apresentado, a menor condição das unidades voltarem a funcionar naqueles locais originais. Há risco de desplacamento que pode comprometer e colocar em risco as crianças. Ontem eu recebi um e-mail da doutora Daniela, do Ministério Público também, e, coincidentemente, eu tinha acabado de conversar com uma mãe de aluno, de 2 alunos, que também é professora da escola, e nós asseguramos a visão que nós temos de identificar inicialmente um local próximo, essa é a nossa luta, a nossa meta, e garantir a matrícula de todas as crianças. Se nós não conseguimos um local próximo, adequado, nós vamos realocar as crianças em locais não tão próximos, em Córrego d'Antas, mas, por exemplo, ali na Isa Saipa, em Duas Pedras, mas a nossa meta é que as crianças permaneçam próximas às suas residências. Esse é o nosso objetivo, desde que com segurança, como já comentei. Para o dia 28, nós temos uma listagem de 44, 45, tem mais uma sendo liberada possivelmente amanhã, que a gente deve divulgar, como eu disse, num total de 7.800 a 7.900 alunos, em torno de 8.000 alunos. E tenho aqui a listagem, que é a listagem mais delicada, mas que nós vamos dar conta disso, se Deus quiser, com a ajuda de todos, que são as unidades que foram mais afetadas ou que tinham problemas anteriores que foram agravados, e pelo menos são 31 unidades. São aqui 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dessas 31, 15 já tem empresas trabalhando, 16 tem uma aqui que nem deu tempo de incluir. 16 unidades que já tem empresas trabalhando na sua recuperação. Tenho aqui, pelo menos, as 3 destruídas e várias que nós estamos trabalhando pela relocalização ou através do aluguel de algum espaço adequado próximo ou a aquisição de um outro imóvel. Isso tudo vem sendo conduzido. Mas essa é a listagem mais importante nesse momento, que aí nós vamos conseguir chegar, se Deus quiser, no dia 14 de março, e poder dizer que nossos 20.000 alunos da rede municipal de ensino, tanto das creches quanto escolas, terão retornado às suas aulas ou às suas atividades lá nas creches, com segurança, com tranquilidade e também visando a melhoria da qualidade na educação. O relatório da Defesa Civil, que tem permitido a liberação das unidades, assinado pelo Coronel Robadey, consta que atestamos que as unidades educacionais abaixo relacionadas, após vistoria realizada por profissionais de engenharia e arquitetura designados pela Defesa Civil, encontram-se aptas para o início do ano letivo no próximo dia 21 de fevereiro de 2011. Essa foi a leva de 56 unidades e fiz a solicitação no dia 22 ao também
Coronel Robadei, mesma pessoa, obviamente. Prezado senhor, cumprimentando cordialmente, servimos do presente para informar que a equipe da Secretaria de Educação vem se empenhando na execução dos trabalhos de recuperação física das unidades escolares, apontadas em vistorias realizadas por profissionais de engenharia e arquitetura designados pela Defesa Civil, tanto através das empresas contratadas pela IMOP, quanto efetuados diretamente pela equipe da própria Secretaria. De acordo com as notificações feitas e previsão de conclusão dos reparos para o dia 25 próximo, previsão repassada pelas empreiteiras que estão recuperando as unidades em reunião realizada na sede da Secretaria comigo na segunda-feira, além de outras medidas que estão garantindo a segurança das unidades, incluindo realocação para espaços físicos em áreas seguras e não atingidas pela catástrofe, vimos solicitar a emissão do competente laudo com vistas à liberação das escolas e creches abaixo relacionadas para o início do ano letivo no próximo dia 28 de fevereiro de 2011. Assinamos eu e o Fernando César Rodrigues, arquiteto, CREA 129-124, é o arquiteto da Secretaria. Hoje pela manhã mandei um torpedo para o coronel, ele se dirigiu para uma reunião no MP, e ele me informou que estaria confirmada, então, a liberação dessas unidades. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, acho que inicialmente é isso, podem surgir dúvidas aí, nós estamos à disposição. Quero ressaltar aqui e parabenizar todo o trabalho que tem sido feito, por todos, sem exceção, em especial as secretarias mais diretamente envolvidas, e aí, coincidentemente, nós temos aqui a saúde, que foi uma pedreira, e aí eu quero fazer um registro aqui para uma reflexão. Nós sabemos que a saúde pública é difícil, que há problemas, que há dificuldades, mas o Hospital Raul Sertã segurou a cidade durante dias e dias, porque nem o São Lucas, nem a Unimed tinham condição de acesso, e também a questão lá do desmoronamento que aconteceu no São Lucas. E isso foi muito em função da liderança firme da doutora Jamila e do apoio também de toda a equipe. Eu fui lá pelo menos umas 3 vezes e as pessoas não estavam dormindo há dias. Então, o comprometimento dos profissionais da saúde também foi algo impressionante. E aqui é o secretário de Assistência Social, Maduro, que assumiu também recentemente a secretaria e acabou se vendo aí em meio, como você mesmo disse, a maior tragédia climática do país, fazendo um trabalho incansável. Vários membros da sua equipe estiveram conosco também, muito profissionais, muito sérios, focados no resultado. Eu acredito que isso também esteja contribuindo para o retorno ao mínimo de normalidade. E aos demais secretários, a todos aqueles que se voluntariaram, nós recebemos muita solidariedade e demonstramos internamente também muita solidariedade. Aos vereadores, mais uma vez, obrigado pelo apoio que tivemos aí ao longo do tempo e daqui a pouquinho a gente está à disposição para novas informações que forem necessárias. Obrigado. Finalizando essa rodada da participação dos secretários, a nossa querida secretária de Saúde, ex-vereadora Jamila Calil. Boa noite a todos. Boa noite, meu querido presidente Sérgio Xavier. É com prazer muito grande que eu volto a essa casa. O secretário Maduro falou que nunca esteve aqui, eu estive aqui na última legislatura, cumprimento todos os vereadores, alguns ex-companheiros de vereança, e hoje eu aqui como secretária de Saúde. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer. A gente só tem o que agradecer, senhor presidente. Agradecer a toda a equipe da saúde, em primeiro lugar, porque o vereador Marcelo Verli citou aqui o trabalho que foi feito lá no hospital, mas ninguém faz nada sozinho, né? E nós realmente trabalhamos muito. Quem me conhece sabe que eu sempre fui uma pessoa de sempre trabalhar muito, mas eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Mas eu não trabalhei como secretária de saúde, eu trabalhei como cidadã. Eu trabalhei como uma médica que é funcionária pública, que trabalha no Hospital Raul Sertã e que, por acaso, estava exercendo a função de secretária de saúde no momento da maior tragédia da nossa cidade. Vocês bem sabem, eu sou a 4ª secretária de saúde no período dos últimos 2 anos. É uma função difícil, é uma função que muitos não tiveram a coragem de aceitar, e eu assumi a secretaria 1 mês antes de toda essa tragédia acontecer. Já uma secretaria sofrida, com muitos problemas, com muitas dívidas,